Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês um novo vídeo aqui no nosso canal, falando sobre o nosso Flamengo diariamente, te atualizando, trazendo as informações, notícias, análise e opinião. Como vocês sabem, né, o Flamengo está nessa procura aí desse camisa 9. Inclusive foi agora retratado na matéria mais recente e que traz o valor, mais ou menos, aquela precificação que a gente já havia falado lá atrás, o que é importante na busca e pela necessidade, né, de você conseguir fazer um bom filtro, uma boa pesquisa desse scout agora, né, liderado ali pelo novo diretor do Flamengo, José Botto. Falando de novo diretor do Flamengo, ele vai trazendo os seus funcionários, vai trazendo seus parceiros, vai trazendo seus assistentes. Então a galera tá chegando no Flamengo. Hoje tem um reconhecimento já de uma peça importante ali do Flamengo, que havia uma defasagem aí por cerca de mais ou menos 5 temporadas. Então o psicólogo do Flamengo chega hoje e eu vou explicar para você também o que ele vai fazer do trabalho dele dentro do Flamengo. Além disso, tem mudança na competição da Copa do Brasil. Não interfere diretamente no Flamengo, mas acaba tendo uma mudança na estrutura da competição. E claro, vai seguindo essa novela do Fabrício Bruno com o Cruzeiro. Após reunião de ontem, a equipe do Cruzeiro teve uma atualização no valor. Mas será que essa atualização vai impactar e vai conseguir ali convencer o Flamengo dessa venda? Chega junto aqui com a gente vai trazendo para vocês todas essas informações. Deixe o seu like, deixe a sua curtida. Por aqui o amigo rubro-negro vai ficando por dentro diariamente sobre o nosso Flamengo. Aperta aí o inscrever-se, tamo junto. Obrigado por essa força aí de vocês e por essa confiança aqui no nosso trabalho. Para começar, rapaziada, é o seguinte. A galera tem falado aí, os meus colegas até da imprensa, que o Flamengo está ali com mais confiança ali com o Pablo. Saiu até recentemente algumas matérias falando que o Flamengo não vai negociar o Pablo e tal. Rapaziada, você só negocia alguém se tiver proposta. O salário do Pablo, ele é alto, isso dificulta o Flamengo a negociar. E o Flamengo já havia dito que, caso saísse, o Flamengo perdesse 2 zagueiros, Davi Luiz e Fabrício Bruno, por exemplo, o Flamengo iria repor no mercado. Porque o Pablo teve o empréstimo para o Botafogo considerou aquilo que o Flamengo avalia como um bom empréstimo, né? O Botafogo paga pelo atleta, o Flamengo não tem esse custo total, né, sobre o atleta, só que o cara nem jogou. E agora não tá pintando nenhuma proposta. Então o que o Flamengo vai fazer com o Pablo? Não, sai do Flamengo, não tem como ele sair. Então é óbvio que o Pablo vai ter continuidade agora no Flamengo, porque não pintou nada, não tem nenhuma proposta pro Pablo. Já numa janela passada, antes do Botafogo pegar, eu já falei com vocês, os clubes procuravam o Flamengo, consultavam o Flamengo sobre o Pablo lá na época, para a temporada 2024, e o alto salário do atleta espantava os interesses. E o Flamengo não empresta pagando uma parte do salário e o clube, né, que acabou pegando um emprestado, pagando outro. O Flamengo só empresta se o clube pagar integralmente os vencimentos. Então, por isso até vai ter dificuldade natural, tá? E com isso ele vai tendo ali a sua oportunidade e possivelmente, né, vai jogar ali já nesse início do campeonato estadual. Hoje chega ao Flamengo uma das novidades, né? O Alfredo Almeida, né? A galera do departamento de futebol trabalha ali diretamente com o José Botto, trabalha também diretamente ali com o Felipe Luiz, né? Paralelo ao trabalho do departamento ali de futebol do clube. O Alfredo Almeida, que é um conhecido até do novo diretor do Flamengo, do José Botto, lá da Croácia. Ele sai lá do ex-clube, o José Botto traz ele pro Flamengo e ele vai trabalhar ali como um assistente, né, na coordenação ali, junto com o novo diretor do Flamengo. Novidade também, quando a gente fala do departamento de futebol, dentro dele, o núcleo ali do departamento médico do clube. E ali já é um pouco mais abrangente. O Paulo Ribeiro chega também agora ao Flamengo, após a sua passagem vitoriosa pelo Botafogo, retorna ao Flamengo após um período, ele esteve anos, ele depois saiu, agora está de volta ao Flamengo. E lembrando que o Paulo Ribeiro ele vai fazer uma reestruturação, uma reformulação na categoria de base, sobre o aspecto da psicologia esportiva, e além disso, ele foi contratado para ficar ali na comissão permanente, como um cargo fixo, não somente ligado ao departamento ali do Felipe Luiz, a comissão técnica do Felipe Luiz, ou propriamente ali com o José Botto, né? É do clube, ele seria ali um psicólogo ali do clube, abrangindo ali todo o departamento de futebol. Então, Paulo Ribeiro, assim como o Alfredo, chegam agora nesta terça-feira para já começar ali os trabalhos. Ontem, o Flamengo teve uma reunião com o Cruzeiro sobre o Fabrício Bruno. Praticamente trata-se como iminente a saída, mas é aquilo. Você vai tentando esticar ao máximo essa corda para que tenha uma proposta melhor. E a nova atualização, cara, é aquilo.
7 milhões de euros por 70% do atleta. Isso ali já estava definido o valor. Além disso, vai ter uma bonificação. Essa bonificação teve um acréscimo, 1 milhão, perfeito. Só que para você alcançar essa bonificação, o que não é tão vantajoso assim para o Flamengo, precisaria do Cruzeiro conseguisse atingir algumas metas, né? Cumprisse algumas metas. O clube vencer competições a critério, né, nacional ou internacional, ou seja, eventualmente ganhar uma Copa do Brasil, ganhar um Campeonato Brasileiro, ganhar uma Copa Libertadores, ganhar uma Copa Sul-Americana, até recentemente onde ele foi vice-campeão, o que é menos incontrolável, não é isso? O ideal, dentro desses números que está sendo debatido, seria talvez aparições do atleta, né? Bota determinado número de jogos, se ele fizer determinado número de jogos num determinado tempo, aí você recebe, porque é mais certo. Agora, depender do outro clube vencer, e se a gente falar do Cruzeiro do ano passado, claro que está tendo muita modificação, mas o Cruzeiro do ano passado, o Fernando Diniz, não estava muito próximo para ser campeão, não, muito pelo contrário. Falando em competição até, vamos falar sobre Copa do Brasil, porque houve uma mudança no regulamento da Copa do Brasil esse ano. Como já foi até, né, notificado ali, documentado pela CBF, a Copa do Brasil não tem mais sabe aquela primeira fase, onde normalmente acontecia isso, teve muito time grande que escapou, tá? O time grande pega um time fraco, né, assim, mais aquela zebraça na primeira rodada, e ele jogava pelo empate. Às vezes ele se livrava de um vexame, jogava pelo empate, aí conseguia lá a classificação e tal. Agora não tem mais isso não, tá? Se empatar, é pênaltis. Agora mudou o regulamento da Copa do Brasil. Diretamente para o Flamengo, esse ano, por exemplo, não muda absolutamente nada, pois o Flamengo não entra na primeira fase da Copa do Brasil, né? O Flamengo já entra em fase seguinte, mas de qualquer forma vai ter aquela emoçãozinha a mais para secar os rivais ali, aqueles que vão começar na primeira fase da Copa do Brasil. Pode ser interessante, pode ter muita gente que pode cair ainda na primeira fase, o que seria um enorme vexame. Galera, é o seguinte, os nossos colegas do GE trouxeram ali uma matéria agora recente de que o Flamengo, como todo mundo sabe, está buscando um camisa 9. O Filipe Luís havia falado da necessidade, diz que não é qualquer um jogador que tem que estar, né? A gente já trouxe aqui a matéria, até trazendo notícias, falando para vocês dos bastidores do Flamengo, buscou lá o Traoré, e aí na ocasião ficou meio assim, tá interessado, né, no Roberto Firmino, mas aí tem questões de valores e tal, e toda uma mobilização do atleta de sair de lá, voltar pro futebol brasileiro, a redução salarial quase de 85%, aquela loucura toda. E recentemente agora, o GE fez uma matéria dizendo o seguinte: o Flamengo foca em 2 reforços e espera apresentar novidades durante, né, esse período da pré-temporada. A principal prioridade do novo diretor de futebol do Flamengo, né, o José Botto, é contratar um substituto para o Gabigol. É fato que o Flamengo está atrás desse substituto, né, está atrás desse jogador aí pro elenco, né, para substituir aí o Gabigol, que foi pro Cruzeiro. O que é interessante nessa matéria é que está batendo muito com a informação que a gente tem sobre os valores. Como o Flamengo está querendo movimentar esse caixa, o que o Flamengo está querendo disponibilizar, até mesmo dos valores, né, de interesses, que aí depois acabou sendo negado e tal, mas disseram como certo, né, que o Flamengo fez a consulta, fazendo certo, né, lá na Espanha, do Juninho, tal, o valor bateria com esse que está sendo informado agora. E até na matéria eles falam aqui, né, que as prioridades já foram traçadas. A principal delas é contratar um substituto para Gabigol. É neste nome que o diretor de futebol José Botto e o treinador Filipe Luís trabalham neste momento. O Flamengo planeja investir 5 a 6 milhões de euros, o que daria aproximadamente 40 milhões de reais. É um pouco menos do que o Cruzeiro, por exemplo, pagaria ali pro Fabrício Bruno, né? A gente tá falando de 7 milhões de euros, tal, mais essa tal bonificação aí, mas é mais ou menos esse valor, seria repassar esse valor na contratação de um camisa 9, perfeito? O perfil buscado é um nome pouco conhecido pelos torcedores brasileiros. Eu não acredito que esse perfil seja buscado propositalmente, até porque se tiver um cara, por exemplo, o Firmino, por exemplo, o Flamengo contrataria o Firmino. A condição é, dificilmente você vai conseguir contratar um jogador com as características, vocês lembram, né? Das características que o Filipe Luís havia falado, um cara pronto, em aspas, que vai dar uma resposta por 5, 6 milhões. A gente sabe como o mercado está inflacionado. Se o Flamengo conseguisse chegar a este atleta, e esse atleta tivesse um vínculo com o clube, dificilmente o clube ia chegar e falar: não, Flamengo, faz o seguinte, por 5 milhões esse cara vai... Óbvio que não, óbvio, seria o dobro no mínimo, até por ser atacante, a gente sabe como é valorizado no mercado do futebol. Então o Flamengo vai precisar ir nesses atletas, né, como está dizendo aqui atrás, né, é uma tarefa ali de scout, de análise, mas também pela precificação. Esses caras sairiam mais baratos, sem dúvida nenhuma, e com isso o Flamengo conseguiria então, para não, né, a gente sabe como é que tá a questão ali do caixa e do reforço do clube.
Eu vou atualizando vocês aqui diariamente, a gente vai passando pelas informações, notícias, análise, opinião, muita novidade. Assim como chegou o Alfredo, tem mais um profissional que já em breve já deve chegar. Eu vou trazer a confirmação para vocês. Quando montar a equipe, eu vou falar sobre esses caras e aí vocês vão entender um pouquinho, conhecer um pouquinho melhor esses rostos novos aí que vão trabalhar, que vocês vão ver bastante aí e vão ouvir bastante o nome deles pro Flamengo, beleza? Deixa o seu like, deixa a sua curtida, o amigo que ainda não deixou aquela curtida, deixa a curtida, e o amigo que não se inscreveu no canal, aperta aí o me inscrever-se que a gente vai se vendo diariamente trazendo as novidades. Tamo junto? Grande abraço a todos vocês, se cuidem, até o próximo vídeo, um abração, valeu!